Eu nunca imaginei que eu fosse chegar a ser vinculado a uma coisa desse tipo. E a pergunta que fica é, tem solução para tudo isso? E se tiver, como resolver? Eu tenho duas notícias para o Corey, uma ruim e uma boa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Choro, desespero, dor, pânico e sofrimento. Tudo isso são sintomas de alguém que é atacado por uma fake news gigantesca. Agora imagina esse ataque vindo de uma TV paga, que é gigantesca e tem uma rede anual de renda de mais de 2 bilhões de dólares. Sede na Europa e América Latina. Só no Brasil, a HBO Max tem uma audiência que atingiu ou atinge mais de 40 milhões de brasileiros. E dentre eles está o Corey, que nas últimas 48 horas vimos vários vídeos dele arrasar. O Corey é um YouTube brasileiro gigantesco, só aqui no YouTube ele tem mais de 2 milhões e 500 mil seguidores. Tem um canal aí criado no finalzinho de 2013, que apesar de ser gigantesco, se tornou vulnerável nessas últimas horas. Foi vítima de uma fake news gigantesca com o único objetivo de destruir a sua carreira, consequentemente colocar em risco a sua integridade física, intelectual e até mesmo a moral, e até mesmo um risco de vida. E a pergunta que fica é, tem solução para tudo isso? E se tiver, como resolver? Eu tenho duas notícias para o Corey, uma ruim e uma boa, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu estava vendo aqui alguns canais de opinião e de repente vi um vídeo do Goulart falando sobre o Corey. No início do vídeo o Corey estava aparentemente muito abalado, e vi que a coisa realmente era assustadora. Bem, a HBO Max lançou aí um documentário falando do ataque em uma escola lá no Rio de Janeiro em 2011, onde ocorreu um ataque absurdo que todo o Brasil sofreu junto com o realengo. Até aí no documentário corria toda a história, mas em um determinado momento, em especial no terceiro episódio, um senhor chamado Ricardo começa a falar absurdos sobre o Corey e outras pessoas, com o objetivo de criticar em especial os games, e o pior de tudo isso foi que ele citou nominalmente o Corey, tentando ligar a ele a criminosos da internet, fazendo acusações sem nenhum sentido, sem nenhum tipo de prova. E só lembrando que o Código de Processo Civil já adverte e diz o seguinte, quem acusa é quem tem que provar. E a pergunta que fica é, como uma empresa que fatura bilhões de dólares só em um único ano não tem ninguém para informar que envolver o nome de uma pessoa sem nenhum fundamento a um tipo de documentário como esse é um crime? Pois é, se parar para pensar, só em envolver o nome de alguém a um documentário desse nível sem nenhum tipo de prova já é um erro, mas a situação não para por aí, só piora. O Corey tentou entrar em contato com a empresa citada, só que até o presente momento não obteve uma resposta que resolvesse. Enquanto isso, a imagem, a honra, o nome e a voz dele está sendo comprometida para todo o Brasil e quem sabe até para o mundo todo. E o pior de tudo isso, que não é ligado a uma coisa boa, e sim a uma tragédia que foi real. Aí eu te pergunto, qual é a única prova concreta que essa empresa tem para poder sujar o nome do Corey a nível de comprometer a sua saúde física, intelectual e até mesmo moral, e até mesmo comprometendo a vida? Como eu já disse, no próprio Código de Processo Civil, no artigo 330, diz que quem acusa é que tem que provar. Bem, o fato é que ligaram o Corey a uma rede de pessoas aliciadoras na internet, colocando o nome dele, a imagem, a honra, o canal, enfim, comprometendo drasticamente. E o pior de tudo isso é que foi tudo por conta de um jogo, e não sendo suficiente, de certo modo acabaram que comprometendo até a família dele. Bem, eu não me assusto com isso porque recentemente uma empresa de eletrônicos fez uma acusação contra mim diante de um juiz. E o pior de tudo isso, ainda apresentou documentos falsos. Resultado, o magistrado descobriu porque foi alertado. Por isso, eu sei exatamente o que o Corey tem que fazer. E essa é a boa notícia. Primeiro, o Corey deve se acalmar e ingressar com um processo, mais conhecido como tutela provisória de urgência de natureza antecipada, que geralmente é concedida quando há elementos o suficiente, ou prova, melhor dizendo, o direito, ou até mesmo o perigo do dano, e nesse caso o Corey corre sim, consequentemente, muitos danos. Inclusive, todo mundo já sabe qual é o maior risco do Corey nesse momento. Consequentemente, nesse processo, ele alerta o juiz do que está acontecendo, informando ao juiz que se a empresa não tirar os episódios do ar imediatamente, pode haver prejuízos irreparáveis. E como eu sei disso? Bem, foi assim que eu venci um processo contra uma empresa gigantesca. Bem, e a pergunta que fica aí é em quanto tempo o juiz analisa isso? Bem, é comum que alguns juízes analisem dentro de 48 horas, muito embora em algumas cidades isso pode demorar até 5 dias, se não for um perigo aí ou um risco de morte. Bem, em toda história há sempre um moral, e eu acredito que o Corey, seguindo esses passos, será possível sim resolver isso em 48 horas ou até menos. Pedir que imediatamente retire esses episódios do ar. Estou à disposição caso o Corey precise de ajuda nesse sentido, posso disponibilizar, se for o caso, até as sentenças, caso ele me procure, é claro. Bem, espero que tudo isso se resolva, boa sorte ao Corey, estou sempre à disposição, muito obrigado por você me ouvir até aqui e até a próxima.